Ano novo, leituras novas. Hello pessoal, meu nome é Lili Viana de Tempo Literário e olha só quem voltou daquela pequenininha fériazinha de final de ano, no final de dezembro, que não tivemos aí vídeo aí por 2 semanas, todo mundo descansou, eu descansei, aproveitei para ler meus últimos livros do ano, né, que por sinal já finalizei, e é óbvio que aí a gente já está aqui em 2026, e esse ano vem leituras novas aí, e é óbvio que eu separei algumas leituras que eu pretendo muito ler nesse primeiro semestre. Espero que dê tudo certo, porque o meu plano é ler os livros que de fato eu quero muito ler. Então, assim, vamos torcer muito para que isso aconteça. E pelo menos 2 deles eu já dei o inicial ali no pontapé de leitura. Então, vamos lá falar das minhas leituras que eu quero ler, né? Nesse ano de 2026. Vamos começar falando dos livrinhos que eu comecei a ler. Primeiro, eu estou lendo um em físico e o outro eu estou lendo no Kindle. E o que eu estou lendo no Kindle é A Empregada, que é da autora Freida McFadden, alguma coisa assim, o sobrenome dela. E eu nunca li nada dessa autora, até porque essa é uma autora que muita gente já leu. Eu tenho uma amiga que é apaixonada pelos livros dela. Eu nunca li, fiquei muito curiosa por querer, né, ler pelo menos um thriller, até porque eu quero muito ler thriller esse ano. Ano passado eu não li, eu li mais fantasia, li mais romance. Esse ano eu quero voltar a ler thriller. Então, óbvio, comecei pela Empregada, porque eu nunca li nada da autora. É um livro super famoso. E é óbvio, é um livro que está tendo sua adaptação aí, né, no cinema. E eu acredito que o filme já deve ter lançado no cinema, acho que lançou dia 1º de janeiro. Eu não assisti, óbvio, mas eu quero muito assistir a adaptação, mas para isso eu queria ler o livro primeiro. Então, eu já iniciei o livro, eu estou em 20%, né, da leitura. E eu tô assim de início gostando, eu tenho algumas teorias aí na minha cabeça, rolando. E algumas coisas que eu tô ficando com muita raiva nesse livro, que é justamente a pirralha. Ô pirralhinha chata, ela é literalmente insuportável. E a protagonista, que é a mãe da pirralha também, ela é louquinha de pedra. Eu já vou logo avisando assim. Por enquanto, essas são algumas impressões que eu tenho, né, de A Empregada. Eu espero muito gostar, porque vai tá tendo ali minha primeira leitura da autora, nunca li, então tô torcendo muito para que eu goste bastante, né, do livro dela. E um outro livro que eu comecei também a ler, mas nesse caso é em físico, porque eu sempre gosto de estar intercalando livros em físico e em Kindle, né? Eu sempre gosto de estar fazendo isso. E o que eu estou lendo em físico é A Vida Invisível, de Ed La Rue. Nunca li nada também dessa autora, que é a Evie Schwab, Victoria Schwab, alguma coisa assim o nome dela, gente, não sei pronunciar. Mas eu nunca li nada dessa autora, e eu já vi muita gente que gosta desse livro, que amaram muito, muita gente já favoritaram. Tem uma amiga minha que ela literalmente não gostou do livro, achou uma bomba. Enfim, temos aí diversas opiniões em relação a esse livro. E eu, né, como nunca li, eu fiquei muito curiosa, resolvi começar a ler ele esse ano. Então eu já comecei a ler o livro. Eu ainda estou bem no início, tá? Eu li, acho que só isso aqui. E assim, no momento, tô gostando da leitura, tô achando a leitura interessante, tá me chamando a atenção. E esse livro, ele tá me lembrando muito um filme que de fato eu assisti, que acredito que deve ter a mesma vibe, que é, acho que se chama A Incrível História de Adeline, alguma coisa assim, gente, o nome do filme, vou deixar a capa aqui. E esse livro basicamente me trouxe essa memória desse filme, porque os dois parecem ter a mesma vibe da trama, do desenvolvimento da história da protagonista. Então, tô aí, né? Vamos ver no que eu vou achar dessa história. E eu espero muito gostar bastante. Eu tô com uma expectativa aí boa em relação a esse livro aqui e também ao livro da Empregada, né? Então, vamos lá. Agora sim, eu tenho alguns livros em mente que eu tô, assim, de fato, querendo muito ler, né? Durante esse mês do primeiro semestre aí, 2026. Que eu tô de olho nesse livro há um tempão, só que eu acabo que nunca lendo, nunca pegando, enfim. E um deles é Vou Te Receitar um Gato, porque eu estou de olho nesse livro há bastante tempo. E eu tenho o segundo também, que é Vou Te Receitar um Outro Gato. E acabou que lançando um outro livro também dessa série,
E também acabou que lançando aí, acho que tá em pré-venda, se eu não me engano, ou já lançou, não sei. Mas eu sei que tem um terceiro livro desse mesmo autor, que o título se chama Que Tal um Gato? Que Tal Recitar um Gato? Alguma coisa assim. Eu sei que faz parte dessa série. Eu estou muito curiosa para ler, até porque eu tô embarcando muito nesses livros de ficção de cura, e eu gosto bastante desse tipo de livro, até porque eu já li alguns e eu amei demais essa maneira de como eles escrevem a história, como eles narram, né, as histórias, eu acho tão fofa. E eu, como sou amante de gato, acho que pra mim é super válido ali, né, amo gato, tudo que tem gato eu vou querer ler. E eu estava muito querendo ler esse livro, mas eu acabo que adiantando, nunca lendo, nunca pegando, enfim. E eu espero muito esse ano conseguir, de fato, pegar ele para ler, até porque é um livro curtinho, então eu tô com algumas ideias aí na cabeça em questão de leitura, mas eu espero muito que dê certo. Mas esse é um dos que eu quero ler. Além desse, tem outro que é A Incrível Lavanderia dos Corações. Eu também estou muito curiosa por esse livro. Eu estou assim, eu comprei ele, acho que foi na Black Friday do ano passado. E eu estava muito curiosa para ler ele, porque eu gosto de livros que tem aí como temática de livraria no meio da história, então eu gosto bastante disso, então eu tenho muita curiosidade. Também faz parte da questão de ficção de cura, quero muito ler esse tipo de livro, porque eu gosto daqueles livros aconchegante, deixar o coração quentinho, enfim. Estou curiosa para ler esse livro. E tem uns 3 livros aqui que eu era para mim ter lido ano passado, acabei não lendo, enfim. Que é Os Meus Dias na Livraria Morozaki e Uma Noite na Livraria Morozaki, que é uma duologia. Era para eu ter lido, mas não li, acabando que deixando para esse ano. Sempre acontece, mas quero muito ler esse livro, é um livro curtinho. A ver se eu consigo fazer um plano aí de ver se eu consigo ler esse livro em um dia ou em 2 dias, não sei, ou em uma semana. Fazer um vídeo gravando isso, não sei. Espero muito conseguir, mas tá aí no meu plano para ler esse ano e esse ano não passa. E um outro livro também que era para mim ter lido lá no ano passado, não li, enfim, acabei deixando para esse ano, que é Matéria Escura. Eu já falei aqui no canal que eu quero muito ler esse livro. Eu tinha começado a assistir a série, porém eu não terminei de fato assistir a série, porque eu fiquei tão curiosa ali pelo universo, pela história, pela questão ficção científica que tem aqui no livro, né, na história, então eu fiquei muito curiosa. Eu falei, não, vou comprar um livro, vou ler o livro primeiro e depois eu volto a assistir a série. E de fato eu acabei comprando, porém não comecei a ler, até porque o livro ainda está no plástico. Mas de fato ele ainda está sendo aí na minha metinha desse ano, então quero muito ler esse livro. E eu preciso muito, né, embarcar um pouquinho em livros de ficção científica, porque é muito difícil ler esse tipo de livro. Eu tô mais livro de romance, fantasia, thriller e ficção científica, eu acho que é muito difícil eu ler. Então, vamos ver se eu consigo, pelo menos esse ano, ler alguns, né, do mundo aí da ficção científica, que é uma coisa que eu gosto bastante, em questão de filme e série, mas vamos ver se eu engato isso aí nos livros também. E já um outro livro que eu quero muito ler, que é um ponto aí que eu nunca li, também é de uma autora que eu nunca li, que é Eleanor E. Gray. Já vi muita gente falando desse livro, já vi alguns comentários super positivos, não só do livro, mas também da autora. Vi muita gente que lê os livros dessa autora, se apaixonam, amam as histórias que ela escreve. Eu tenho uma série meio que incompleta no estante, que é da autora, que é da série Os Elementos, mas eu tenho ela incompleta, mas eu nunca li, então assim, eu acho que eu vou começar a ler um livro da autora que seja um livro único, porque acho que, sério, eu tenho tantas séries que eu comecei e nem sequer eu terminei, então assim, pretendo também dar um pontapé aí para ler alguma série, dar uma continuidade de alguma série, ou finalizar alguma, enfim. Mas essa autora, eu de fato quero muito ler esse livro, e é um volume único, então acho que para mim vai ser bem mais legal e interessante do que começar uma outra série novamente. E além desse, tem outros livros aí que eu coloquei na minha estante do Maratona App, que eu tenho lá, minha estantezinha. E eu coloquei aqui alguns livros que eu tenho, assim, interesse em ler, que é 7 Anos Entre Nós, que eu já vi muita gente falando desse livro. A Última Caça, que era da Rebecca Yarrow, eu vi um vlog da Paula Alexandra lendo esse livro.
Ela amou essa história, ela chorou e eu fiquei muito curiosa por conta disso, porque eu gosto de livros de drama, gosto de chorar, gosto que me deixe ali, né, chorando em posição fetal, então fiquei bastante curiosa por esse livro. De Férias com o Ex, que é da Emily Harris, que tá vindo também aí a adaptação na Netflix, que vai ser lançada no dia 9 de janeiro, se eu não me engano. Eu tô de olho para ler esse livro, acredito que vai ser um dos próximos livros que eu vou ler quando eu terminar A Empregada. Também tô muito curiosa para ler A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, porque deve ser aquele cozy meio fantástico, algo mais aconchegante. Vi alguém também falando que é um livro super legal, super divertido, e é super bom, então fiquei bastante curiosa. Além desse, tem outros livros que muitas amigas minhas me indicaram, que querem que eu leia bastante. E alguns outros livros, né, que acabei que não conseguindo ler no ano passado, que estavam na minha meta, mas não consegui. E acabei passando para esse ano, mas enfim, meu ponto de fato é ler todos esses livros que eu coloquei na minha estante e eu espero muito conseguir, né? Porque estamos no mês de janeiro, então o meu plano esse ano é pelo menos ler aí no máximo uns 30 livros. Vamos ver se eu consigo, né? Porque às vezes eu não coloco meta justamente para não ficar naquela paranoia, de eu não ficar doida, de eu não ficar, sabe, no final do ano frustrada pela quantidade de livros que eu li, enfim. Mas sei que esses são alguns dos livros, de fato, que eu tô assim, querendo muito ler aí nesse mês, nesse primeiro semestre de 2026. Tô tendo muito para que dê certo. Tô com alguns planos aí de conteúdo aqui pro canal. Voltar a gravar vídeo resenha, de livros que realmente de fato eu gostei. Espero muito que esse meu plano dê certo. E é isso, gente. Os processos de gravações voltaram, de conteúdo. Vou organizar muitas outras coisas. Vlog também vou gravar, né? Porque eu já estou iniciando aí um vlogzinho de leitura. Espero muito que dê certo. Mas enfim, é isso, gente. Então, feliz ano novo! Que esse 2026 venha com muitas e muitas leituras e, né, coisas novas aí pra gente. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou estar sempre ativa por lá. Então é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo.